Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago aqui nessa videoaula para você, preparada com muito carinho, a correção das questões 22, 23 e 24 que caíram aí na prova da FAPEC 2021. Questões muito interessantes, vale muito a pena você assistir. Nessa videoaula serão abordados os temas porcentagem, progressão aritmética, função do primeiro e segundo grau, temas muito interessantes, muito importantes, cobrados de uma forma muito criativa aí nas questões. É uma oportunidade de você assimilar muitas habilidades. A questão número 22 propõe o seguinte: uma loja de confecções oferece um desconto de 15% caso cada um dos produtos que oferece seja comprado à vista, seja em dinheiro, por meio de cartão de crédito ou por transferência via Pix. Porém, o cliente pode adquirir o mesmo produto pagando metade de seu preço no ato da compra e a outra metade após 30 dias. É correto afirmar que a taxa mensal de juros praticada por tal loja está entre quais desses percentuais? Olha para você ver que questão interessante, né? Inicialmente a gente tem que ter uma noção aqui muito segura de porcentagem, mas além disso a gente precisa de uma interpretação precisa também. Veja bem, a minha forma de resolver essa questão foi a seguinte: eu dividi em duas etapas. Como diz que metade do seu preço deve ser pago no ato da compra e a outra metade após 30 dias, e ambas têm o mesmo valor, eu vou considerar aqui no preço a prazo que a primeira parcela seja de um certo valor que eu chamo de X e a segunda parcela também exatamente do mesmo valor. Embora ela seja paga após 30 dias, o valor dela é o mesmo valor da metade que é paga no ato da compra. O preço à vista aqui que é o pulo do gato, é onde a gente vai resolver a questão. Eu imagino o seguinte: se o desconto é de 15%, a pessoa vai estar pagando somente 85% do preço dessa parcela. Por quê? Porque vai ter desconto de 15%. Então aqui eu vou colocar 0,85x, né, que é 85 dividido por 100 dá 0,85x, décimo centésimo. A segunda parcela da mesma forma, porque a pessoa vai trazer ela e pagar à vista, ela vai ter desconto nela também de 15%, então ela vai pagar somente 0,85 dessa parcela, se for pago à vista, verdinho aí porque tem desconto, né? Desconto é tudo de bom. Porém, então é o seguinte, isso aqui foi pago tudo à vista, então eu posso considerar o total, aqui no caso a prazo de 2x, duas parcelas iguais de x, e no caso à vista 1,7x, por quê? 0,85 com 0,85 é 1,7. Agora, como eu paguei isso aqui tudo à vista, eu posso considerar que eu paguei 1x, a primeira parcela do mesmo valor, porque aqui foi pago metade no ato da compra, eu posso considerar que aqui eu paguei metade no ato da compra e esse 0,7 também foi pago no ato da compra, mas eu posso considerar a segunda parcela, se eu fosse pensar em termos de parcela nesse pagamento à vista, porque teve desconto de 15%. Uma parcela de x mais uma parcela de 0,7 dá 1,7x, enquanto que a prazo 2x. Então à vista eu posso dizer que é 1,7x, sendo que eu posso dividir isso em x e 0,7. Pago de uma vez só, mas posso dividir assim. Então aqui é só fazer uma regrinha de 3. Se fosse pago à vista, seria 0,7x a segunda metade, que representa 100%. Se for pago a prazo, 1x inteiro, olha aqui, que representa y. Vou até colocar y na jogada, né? Agora, regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais, porque certamente aumentando aqui vai aumentar aqui. 0,7xy é igual a 1, que multiplica 100, 1 vezes 100 é 100, 100x. Fique esperto e siga a dica, simplifique e simplifica. Eu corto esse x e eu corto esse x. 0,7y é igual a 100 sobre 0,7 que estava multiplicado e foi dividido. Quanto que é 100 dividido por 0,7? Aqui eu igualo as casas após a vírgula. 1 vezes 7 para 10, 3, desço 0. 4 vezes 7, 28 para 32, desço 0.
2 vezes 7, 14 para 26. Nem preciso ir mais à frente, porque aqui eu já consigo a resposta. Veja que se fosse pago no momento da compra, tudo pagaria esse valor que representa 100%. Como foi pago uma parte um mês depois, pagou-se 142%. Então aumentou quanto? Quanto que foi os juros? 42% aproximadamente, que está entre 40 e 50. Alternativa correta, letra D de Deus. Deus que me abençoa sempre, que te abençoe sempre, que você tenha sucesso em seus estudos. Agora a questão 23 é uma questão muito interessante que aborda aqui duas habilidades. A primeira delas, como já diz, observe a figura a seguir. Os quadrados ilustrados têm seus lados compondo a progressão geométrica. Aborda progressão geométrica e aborda área de figuras planas, né? Veja, duas habilidades importantérrimas. Então eu vou ter aqui os lados, vou fazer aqui uma sequência dos lados na progressão geométrica, na PG. Diz que é L raiz de 2 sobre 2, L sobre 2. E aqui já dá para eu achar os próximos lados dos quadrados menores. Por quê? A razão que, em progressão geométrica, a gente chama de Q de quociente, porque a gente acha a razão dividindo um termo pelo seu antecessor. Então, vou dividir aqui L raiz de 2 sobre 2 pelo antecessor L. Divisão é multiplicação em cruz. Como eu multiplicaria cruzado, esse L viria aqui para de baixo, então já posso cortar ele. Sendo, ficaria L raiz de 2 sobre 2L, corta L com L, sobra somente raiz de 2 sobre 2. L eu posso eliminar da jogada. Então, o que? A razão é raiz de 2 sobre 2. Então, eu multiplico esse termo pela razão e eu acho o próximo. A razão é raiz de 2 sobre 2. Vai dar L raiz de 2 sobre 4. Então, esse é o próximo termo. Para achar o próximo, torno multiplicar pela razão. Raiz de 2 sobre raiz de 2, raiz de 4 que é 2. 4 vezes 2, 8. 2 oitavos, eu posso simplificar e fica 1/4. Então, L sobre 4. Aqui eu achei o lado desse quadradinho. Agora, é só fazer a área. A área 1, vou chamar de área 1, essa área creme aí, ó. O que é a área de quadrado? Base vezes altura, lado vezes lado. Lado da base vezes lado da altura, lado ao quadrado, sobre 2. Por que eu estou dividindo sobre 2? Porque metade desse quadrado não está com esse colorido creme. Você pode observar que é metade, que eu posso pegar essa parte aqui e jogar aqui, ó. Posso pegar essa parte aqui e jogar aqui e fica colorido da metade para cima. Então a área 1 é L2 sobre 2. A área 2, essa que eu estou colocando em azul, quanto que mede esse lado? É aqui que tem que ter atenção. Esse lado maior mede L. O segundo lado mede L raiz de 2 sobre 2. Esse terceiro lado mede L sobre 2. Então, a área 2 vai ser L sobre 2 ao quadrado, que dá L2 sobre 4. Mas também ela não está toda colorida, a parte de dentro não está. Então eu tenho que dividir isso por 2. Dividir é multiplicar em cruz as frações, que vai dar L2 sobre 4 vezes 2, 8. Certinho? Agora me falta a área 3, que é desse quadradinho bonitinho aqui. Quanto que mede o lado dele? É o último aqui, olha. Primeira do quadradão, segunda desse quadrado, terceira do quadrado azul, quarta desse quadrado branco, quinto é desse quadrado creme. Ou amarelo, não sei, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o lado dele é L sobre 4. Aqui, área 3, L sobre 4 ao quadrado vai dar L2 sobre 16. Porque a área de quadrado é base vezes altura. Então, a área dele não tira nada, que ele está todo colorido. Então, é só somar essas três áreas aí, ó. A1 mais A2 mais A3, L2 sobre 2, mais L2 sobre 8, mais L2 sobre 16. Menor múltiplo comum neles. O menor múltiplo comum é 16, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 16 dividido por 2, 8. 8L2. 16 por 8, 2. 2L2. 16 por 16, 1. 1L2. Somando esse povo todo aí, 8 mais 2, 10, mais 1, 11L2 sobre 16. Alternativa correta, letra C.
E a última questão dessa videoaula, porque eu estou dividindo de 3 em 3, é uma questão muito bacana, uma questão muito legal. É muito legal, é muito legal, é muito legal. A figura seguinte representa parte do gráfico da função f de x é igual a elevado a x mais b, em que a e b são constantes reais com 0 menor que a, menor ou igual a 1. Os pontos A e D têm coordenadas respectivamente iguais a menos 1 e 0, 3 e 0. Os pontos B, menos 1 e YB, 0 e 2, 2 e 5. E C, 3, YC, pertence ao gráfico de F. Sendo assim, a área do trapézio retângulo ABCD em unidades de superfície mede quanto? Olha para você ver quantas habilidades. Função exponencial, área de figuras planas, função do primeiro grau. Muito interessante essa questão. Primeiro eu vou falar aqui da composição dessa função, né? Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso achar o valor, a ordenada, o y desse ponto, a altura, no caso aqui, para caçar um dos lados do trapézio, e preciso achar esse lado aqui, que é a base menor desse trapézio aqui. Isso tudo para a gente achar a área desse belo trapézio aqui, ó, delimitei ele de azul. Então eu vou tentar achar a área desse ponto aqui, fazendo essa função acontecer. Vou pegar aqui, antes de chegar nesse ponto, eu vou pegar esses pontos que eu já tenho as coordenadas, o x e o y. Esse ponto, por exemplo, eu tenho aqui 0 para o x, 2 para o y. Vou pegar essa funçãozinha, ó, substituir o 0 no lugar do x, substituir o 2 no lugar do y. 2 está no lugar do f de x, que é o mesmo que y, e 0 está no lugar de x. Então, a elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, ficou 2 menos 1 igual a b, ou seja, b igual a 1. Né? Achei o valor do b para eu compor essa regrinha, essa formulazinha, essa lei de criação. Pegar esse outro ponto também, que eu tenho as coordenadas, que é 2 para o x e 5 para o y, e substituir aqui na função. Então, vai dar f de 2 é igual a elevado a x, então a elevado ao quadrado, mais b que eu já achei aqui que é 1. Então 5, porque f de x é 5, f de x ou y é a mesma coisa, é igual a ao quadrado, mais o b que eu já achei que é 1. Então 5 menos 1 é igual a ao quadrado é igual a 4, porque 5 tira 1 fica 4, que número ao quadrado dá 4? O 2 é um deles, né? Então, eu já tenho aqui o a e o b, que é 1 e 2, eu venho e monto minha função. F de x é igual, no lugar de a, vem 2, então 2 elevado a x, no lugar de b vem 1. Prontinha a minha função. Para que ela serve? Para eu achar aqui a ordenada desse ponto. Então, f de 3, porque o x desse ponto é 3, é igual a 2 elevado a x, que é 3, está aqui, mais 1. F de 3 vai ser 2 elevado ao cubo, 8 mais 1, 9. F de 3 é igual a 9. Vou até anotar aqui, ó, achei esse comprimento. Agora eu vou caçar esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui é f de menos 1, o x é menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1, porque o x é menos 1, mais 1. 2 elevado a menos 1, expoente negativo, a gente inverte a base. Era 2 sobre 1 elevado a menos 1, inverteu a base, ficou 1 sobre 2 elevado a 1, que a gente nem coloca. Se eu tiver um meio com um inteiro, que são 2 meios, dá 3 meios, né? Um inteiro tem 2 metades, mais uma metade, 3 metades. Achei aqui a altura. Aí agora é só vir aqui no meu trapézio, né, e dizer que a base maior mede 9, só deitei ele aqui, ele estava meio cansadinho aí. A altura aqui, ó, do 3 ao menos 1 é 4. Tem 3 de um lado, tem 1 do outro. A base menor é quanto? 3 meios. 3 meios é 1,5, se você dividir 3 por 2. Então agora é jogar na fórmula de cálculo da área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. São muitas habilidades, essas questões são demais. Base maior 9, base menor, a pequenininha lá, 1,5, altura 4 sobre 2. 9 mais 1,5, 10,5. 10,5 vezes 2, porque 4 dividido por 2 dá 2. 10,5 vezes 2 dá 21.
Alternativa correta, letra E de esperança. Esperança de que você tenha gostado da videoaula, esperança de que você tenha aprendido bastante. Eu gosto muito de esperança, de otimismo. E é por isso que eu fiz um clipezinho especialmente para você, estudante, com uma música do Raul Seixas que eu acho fantástica, beleza? Com todo carinho, do professor Dimas para você, aluno dedicado ou aluna dedicada. Vocês são o futuro do nosso país.